a minha reflexão é como se constrói, como se manifesta a identidade do personagem principal, José da Costa. No livro, no começo da leitura do livro, a minha impressão que eu tive foi que era um personagem sem uma identidade, com características capazes de que tivesse uma crise de identidade, de não saber quem ele é, ou não saber aonde que ele queria chegar, e no decorrer do livro e das páginas e da própria história, eu fui percebendo que se desdobrava, que o personagem tinha uma identidade na qual ele conseguia desdobrar essa identidade. Ele consegue manter duas identidades em constante construção. Ele vai criando e recriando essas duas identidades no decorrer da sua história, no decorrer do que ele vive, do que acontece com ele. Então ele sempre está mostrando que ele tem vai mostrando também que ele tem uma identidade instável, digamos, porque ele sempre está mudando, porque quando ele cansa de estar no Rio de Janeiro, ele vai para Budapeste. Quando ele cansa da identidade que ele tem em Budapeste, ele volta para o Rio de Janeiro e ele vai, então ele está sempre constante construção dessa identidade, ele sempre está reconstruindo e recriando as identidades. E o que eu fui, do que eu fui atrás e do que eu cheguei à conclusão é que essa identidade, esse desdobramento da identidade que o sujeito tem, que o personagem tem, é uma característica do homem moderno, do homem pós-moderno. Por quê? Porque a gente, eu cheguei a essa conclusão? Porque o homem pós-moderno ele muda a ideia de identidade. A ideia de identidade já não é mais uma ideia biológica, ou que seja que nós somos e nascemos com uma identidade e nós somos essa identidade, mas ele começa a se ver que o homem pós-moderno ele vai mudando a identidade no decorrer da sua história. E isso me chamou a atenção porque realmente acontece com as pessoas, com sujeitos pós-modernos, de uma geração pós-moderna, que a gente pode ir recriando e a nossa identidade vai mudando e pode construir características diferentes, como no caso do José da Costa, que ele consegue manter essas duas identidades e consegue fazer que essas duas identidades possam contar a sua história, digamos, contar a sua... E mais, no final do livro aparece uma terceira identidade e que fica nessa incógnita, digamos, qual da identidade é o verdadeiro José da Costa, digamos. Então, isso que me chamou a atenção foi essa identidade, foi de tentar descobrir qual é a identidade do personagem, ou como ela foi construída e como ela se manifesta, digamos. Então, digamos, é uma identidade pós-moderna, diria. É um personagem com uma identidade pós-moderna que ela
vai ir se construindo, que ela se constrói a partir dessa ideia de que a gente constrói, que a identidade do sujeito pode ir mudando a partir da história dele, da nossa própria história. Então, para mim ficou bem notável isso, que a identidade do José da Costa, ela aparece em constante construção, digamos, e é muito notável também como ele consegue separar essas duas identidades, como ele consegue viver com essas duas identidades e fazer que elas duas funcionem, porque ele tem uma identidade que ele utiliza em Budapeste, que ele assume, ele vai ser audaz, que ele tem coragem, porque ele tem coragem de aprender outro idioma, ele tem coragem de ter uma outra vida, e quando ele volta, ele tem a identidade brasileira, a identidade do Rio de Janeiro, em que ele mostra ser uma identidade muito pacata, muito que ele é casado e que ele tem que se esconder pela profissão, que ele decide se esconder pela profissão dele, que ele e também, para fechar, para finalizar, mostra um pensamento social, o tema também que eu procurei, o pensamento social, porque nessas duas identidades se reflexa também, se mostra também a ideia de que em uma ele é o que ele tem que ser, uma pessoa casada, com um filho, com uma profissão, e a outra é a que ele deseja ser, uma pessoa audaz, uma pessoa que vai e descobre outra vida e vai mantendo essa vida e vai criando outra história. E então aí que tá, para mim a identidade dele vai através de ter uma identidade pós-moderna, caracterizada pela pós-modernidade, e também vai por uma identidade de um pensamento social, em uma liberação, ou uma tipo diferença que o personagem vai criando a partir da história. Então, a minha reflexão é essa, digamos, a identidade do José da Costa, como ele consegue manter essas duas identidades, como ele constrói essas duas identidades e como ele consegue viver com essas duas identidades, digamos. Uma característica do livro que eu acho que está bem notável e bem visível, digamos, a identidade do José da Costa, como ele pode ter essas duas identidades, que na primeira leitura que eu fiz, eu falei assim, nossa, é um personagem sem uma identidade, eu não vejo a identidade dele, não sei, não consigo encontrar. E depois, com as outras leituras, eu fui notando isso. É um homem, é um personagem que conseguiu fazer esse desdobramento da sua identidade, conseguiu dobrar a identidade. Aí, enfim.